rua, em algo mais abstrato. Mas a primeira palavra que todo mundo me dá quando eu faço esse exercício, eu já fiz trocentas vezes, caminhava, tem água, calada na calçada. Agora, eu pergunto a vocês, por que me deram calçada? Por que me dão calçada sempre? Vamos ver, fala. O professor tentando criar uma rima, uma coisa parecida. Ah, legal. Tentando criar uma rima, tem algum outro fator? Vou falar uma palavra que se odeia. Um lugar comum que as pessoas passeiam. Vou falar a palavra que se odeia. Falar algo. Óbvio. É óbvio? Não é óbvio, nada é óbvio, né? Eu sei que seria. Fala, querida. Porque caminha em algum lugar. Legal, é em algum lugar, mas... Obrigado. Mas as pessoas acham melhor calçada do que rua. Por exemplo, fala. Peraí que eu não estou ouvindo, gente. Eu acredito que as pessoas associam a algo que elas já tenham vivido, entendeu? Uma coisa mais próxima daquilo que já aconteceu. Mas vocês estão percebendo uma coisa? A escolha de vocês, a escolha de calçada como palavra mais lógica, não é semântica. Não é o significado que está importando tanto. É a prática. Nem é a prática. Não? Isso que é engraçado. Todo mundo anda na calçada. Tá, legal, todo mundo anda na calçada. Mas tem uma coisa importante aqui, fala. É o ritmo, calada na calçada. É o ritmo, Ou é a rima? ou é a rima. Tem outra coisa também. Dá uma olhadinha aqui. Quais são as vogais aqui? Clara caminhava calada na... Só tem o que praticamente? A, só tem um I. O resto é tudo A. Outra coisa. Clara caminhava calada. Em termos de consoantes, você tem C, 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 C. E além disso, calçada rima com calada. Então olha só. Tem a assonância do A, a literação do C e a rima. Além disso, tem o fato de calçada ser o local habitual onde a gente anda. Né? Perfeito. Mas vocês percebem uma coisa? O critério que se usa para falar calçada não é só o critério do conteúdo. Ao escrever poesia, a gente não se preocupa só com o conteúdo. O grande poeta francês chamado Paul Valéry disse que poesia é uma permanente hesitação entre o som e o sentido. Que ao escrever poesia você pensa no som e no sentido de uma maneira equivalente. E que a pessoa normalmente está hesitando entre um e outro. Né? O Jacobson, então, quando ele diz isso, a função poética da linguagem, a processão do princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação, é isso que ele está falando. Que ao escolher as palavras, você não escolhe só pelo que elas significam na poesia, mas também como elas se relacionam sonoramente, semanticamente, tudomente com as outras palavras. Né? O Jacobson, além disso, ele diz o seguinte, que a função poética é composta de imagens, construção de imagens, sonoridade e ritmo. É isso, algumas pessoas aqui que já fizeram a oficina que eu faço, que eu trabalho nessas oficinas. Mas a partir dessas definições, eu resolvi criar a minha própria definição de poesia, que é essa aqui. Pode ir. A teoria da poesia, a palavra impacto. Primeira, eu construí um parágrafo, mas eu recortei aqui para comentar cada uma das partes desse parágrafo. Né? Vamos dar uma olhadinha na primeira. Poesia é a palavra impacto. Ou seja, ao escrever um poema, você escreve um texto que vai marcar o seu leitor. Os gregos tinham uma palavra muito importante chamada pathos, que dá em simpatia, antipatia. Pathos significa, em grego, impressão. Uma impressão que alguma coisa vai deixar na alma de alguém. Impressão, pathos também funciona para argila. Se você coloca uma coisa na argila, você causa uma impressão na argila. Quando você escreve um poema, seu principal objetivo é causar essa impressão na alma de uma pessoa. Quando a Maria leu o seu texto hoje, acho que uma das coisas mais bacanas que um poeta pode ouvir
Não é gostei, achei bonito, simpático, interessante. Mas é uma pessoa que chegou às lágrimas para você e falou que eu vi a cena. Como o texto tinha te tocado. Isso é das coisas que o poeta, é a maior recompensa do poeta. Ou, como eu já ouvi também, de ligarem para mim e falar, pô, aquele poema que eu li seu, parecia que estava falando de mim. Não é? É maravilhoso. Ou o que aconteceu comigo, por exemplo, de um aluno meu roubar o meu poema e mandar para a namorada dele. E a namorada retribuiu, né? E aquilo eu achei o máximo, porque é uma picaretagem total. Mas eu me lembro que eu escrevi um poema quando eu tinha 15 anos para minha namorada e foi lindo. Era um poema assim, deixa eu ver se eu posso falar um poema meu? Era assim: de tudo o meu amor seria atento antes de nós vermos sempre tanto. Que mesmo? Vocês conhecem também? Então, ficou famoso. Ficou famoso. Esse poema ficou famoso. Mas eu passei para ela, não sabia que era do Vinícius. Né? E as nossas idas ao cinema melhoraram muito. Você vê que a poesia tem uma função. Essa é a verdadeira função poética. Né? Mas veja, poesia é a palavra impacto. Vamos ver. Continuação. É uma composição construtora de efeitos, que é muito importante. O poema constrói efeitos, inúmeros efeitos, e o poema não controla mais esses efeitos. A partir do momento que você joga o seu poema, o público vai ler esse poema da maneira que quiser. O que é que você controla? Aí que está. Vamos dar uma olhadinha. É a linguagem organizada da forma mais meticulosa possível. E aí, nessa minha teoria, claro que existe um conceito do que é a grande poesia. A grande poesia seria aquela poesia que consegue organizar de uma maneira meticulosa todos os detalhes. Quando eu falo isso, alguém vai falar assim, é frio. Não é frio. É organizado meticulosamente em todos os detalhes para fazer sentir. Mas quem vai sentir? Não é o poeta, necessariamente. Quem vai sentir é o leitor, exatamente. Fernando Pessoa já dizia, sentir, sinta quem lê. Isso é que é importante, né? É fazer com que o leitor sinta. Dessa grande definição da teoria da poesia palavra impacto, nós podemos tirar uma série de outros detalhes. Primeiro, fazer um poema é escrever usando todos os recursos imagináveis para causar o maior impacto possível no leitor. Compor um poema é controlar nos mínimos detalhes os efeitos que o texto vai provocar no leitor. Isso é muito importante, você saber provocar esse efeito no leitor. Fernando Pessoa foi um grande mestre nisso, em todos os seus heterônimos. A poesia dissolve as fronteiras entre som e sentido, forma e conteúdo. Na poesia, não há a forma de um lado e o conteúdo do outro, tudo está junto. O verdadeiro poeta de Homero Augusto de Campos sempre será o mais consciente artífice da linguagem. Aquele que conscientemente conseguir manipular a linguagem de maneira a atingir o sentimento do leitor. Como o grande ator vai ser aquele que consegue manipular a emoção do espectador. No poema sempre se usarão os recursos mais econômicos e sutis para atingir os resultados mais impactantes. Por quê? Porque acontece o seguinte, se você receber uma tonelada na sua cabeça de algodão, você não vai se ferir. Porque uma tonelada de algodão vai ser enorme, gigantesca, e vai cair suavemente. Mas se tiver uma tonelada num pontinho mínimo, isso vai matar qualquer pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque um grande peso num ponto pequeno, isso é densidade. E a densidade fere. Na poesia, a mesma coisa. Você citou a Sofia de Mello Briner Anderson, que eu acho que é uma das maiores poetas que a língua portuguesa já teve. A Sofia fazia poemas pequenininhos, contundentes. Trechos contundentes. Tem um poema dela muito bonito sobre a saudade. Pega, por exemplo, essa questão da saudade. Quando Chico Buarque de Holanda usa essa imagem, saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Isso é uma das coisas